Oi, pessoal! Estamos aqui no podcast Pode Ser Mais Que Magra. Vamos brindar, meninos, para dar início a esse podcast, né? Hoje nós vamos começar um episódio. Uhul! O nome do episódio é Verdades sobre Emagrecimento. Você gosta de escutar verdades? Forte. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pode Ser Mais Que Magra, né? Aqui na internet nós ajudamos mulheres cristãs a serem magras, saudáveis, bem resolvidas. Eu sou Lorena Fernandes, treinadora de hábitos saudáveis, já ex-obesa, já fui 30 quilos a mais, mantenho meu peso há 18 anos. E eu sou Rafa Martins, mentor de emagrecimento aqui do Mais Que Magras. Eu sou Tatiana Marcão, treinadora de hábitos saudáveis, e a gente forma o trio aqui, né? Vamos embora. Somos um trio. 3, tudo é 3. Então, gente, no podcast de hoje, nosso tema vai ser chocante. Escuta isso, desvendando o engano da autoaceitação. Meu Deus. Essa é pesada, viu? Essa é polêmica, polêmica. É polêmico, mas a gente está aqui para falar a verdade. Desvendar o engano, né? Então, eu queria que Tati começasse falando para a gente um pouco o que é esse tema, desvendando o engano da aceitação. Vamos lá, então. Ó, eu vou começar aqui, mas eu sei que a Lore e o Rafa é um bate-bola, então, quando vocês quiserem falar aí, gente, vocês também vão aportando aí. Mas, olha, autoaceitação é um tema que está super em alta e muito se fala sobre autoaceitação, né? Por quê? Porque a gente vive uma geração que está enferma, está doente mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, a gente tem, vamos dizer, dois lados da moeda. Tem uma turma na internet que fala sobre autoaceitação e traz uma vertente da gente se aceitar como a gente é. Só que esse ele é um pouco maquiado, porque é como você está. Então, tem essa turma que fala assim, ó, a autoaceitação é você se amar de verdade, é você se olhar no espelho e amar o que você vê, e vem com aquela, como que eu vou dizer, é um engodo, é um engano sutil que, junto com essa autoaceitação, vem toda uma questão que, por exemplo, será que aquela pessoa que vai se aceitar, ela está bem ou ela está mal? Qual é a régua que ela está utilizando? Então, assim, eu quero primeiro separar a autoaceitação do amor próprio, tá? Que é uma linha bem tênue e a gente precisa tomar cuidado, porque na internet está uma misturança. O que é amor próprio? É você se amar a ponto de sempre se cuidar, de fazer o melhor para você. Que é muito diferente da autoaceitação que a gente ouve na internet. Se a gente fosse falar... Oi, você quer falar, né, Rafa? Deixa eu só te interromper. Porque assim, o que eu anotei aqui bate com o que você está falando, porque muitas pessoas na internet falam como você disse, você tem que se amar como você é, né? Só que o verbo ser e o verbo estar são quilômetros de diferença. E um abismo. É um abismo. E se a gente for analisar o como você é saudável, você é magra. Então, de uma forma ou de outra, quem está falando que você tem que se amar como você a gente sabe que eles não estão falando de magra, né? A gente sabe que as pessoas na internet não falam que você tem que se amar mais. Até porque, Rafa, deixa eu fazer um parênteses aí. Muitas dessas pessoas que têm um discurso sobre autoaceitação não é à luz da palavra. Então, eles não vão levar em consideração o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus deseja para nós. Isso é muito... Gente, é uma distância, assim, é como a Laura falou, é um abismo, né? Como você disse, teoricamente, tecnicamente, era para o discurso ser assim. Você tem que se amar como você está. Porque quando fala que você tem que se amar como você à luz da Bíblia, você é magra, é saudável, é próspera, entende? Então, teoricamente, esse conceito, né, da internet, a gente fala da internet, mas tem várias vertentes, né? Esse conceito de que você tem que se amar como você deveria ser, você tem que se amar como você está.
E eu acredito até que, para quem não tem Jesus, para quem não tem o amparo da palavra, para quem não tem onde se apoiar, o que as pessoas estão querendo é trazer essas pessoas que estão doentes para algum tipo de sanidade. Só que é uma sanidade rasa e superficial. Porque ele está dizendo assim, ó, já que não tem jeito, se ama na condição que você está. Que é diferente do amor próprio, que é o que eu quero trazer aqui. O amor próprio é aquela pessoa que sabe exatamente o que Deus tem para ela, e ela vai buscar sempre um ponto, por exemplo, se eu não estou legal, se eu não me sinto bem, se a minha autoestima, que também aqui eu quero colocar em amor próprio, o quão complexo é a questão do amor próprio, porque tem a autoimagem, que é como eu me vejo, tem a autoestima, que é o valor que eu confiro a mim, só que as alunas, em geral, elas veem a autoestima com como elas se sentem com aquilo que elas se veem. Porque a gente tem a definição de dicionário e tem a definição que comumente a gente usa na vida, né? Verdade. Então, se for pelo dicionário, é o valor que eu confiro a mim. Mas a gente usa a autoestima como eu estou me sentindo com aquilo que eu vejo. Não está tão relacionado ao valor, entendeu? Então, a gente vai usar o que as pessoas utilizam para elas poderem entender a questão do amor próprio. Então, o amor próprio envolve autoestima, autoimagem, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então, envolve um nível de maturidade. As pessoas acham que é muito simples, por exemplo. Eu estou acima do peso. Ok, eu estou acima do peso. É bem complexo, né? É muito mais profundo isso. Geralmente, o que leva uma pessoa a estar acima do peso tem gatilhos, tem outras vertentes, mas o que a gente quer, o cerne da questão do nosso Pode Ser Magra, do nosso podcast de hoje a gente não pode cair num discurso fajuto, que a gente sabe que as heresias surgem de meias verdades, então a gente pega uma verdade, distorce, né, ou enfeita aquela verdade, e ela já não é mais uma verdade, porque uma meia verdade não é uma verdade integral. Então, essa autoaceitação que a internet fala, que é para sarar as pessoas, ela é distorcida, ela não é real, ela não deve alcançar o povo de Deus, principalmente pessoas que estão doentes, que estão feridas com a sua autoimagem, né? Isso, na verdade, quando a gente tem que aprofundar e falar de amor próprio, deveria ser um start para a pessoa pensar assim, por amor próprio, né? Para ela se aceitar. Poxa, eu estou assim, eu me amo, mas porque eu me amo, eu vou buscar melhorar, né? Então, a autoaceitação está muito mais relacionada com como eu quero me ver. Pode falar, Loura. Você Tati, o que eu percebo mesmo é que, às vezes, também é um pouco de ignorância das pessoas não saberem que estar acima do peso é estar enfermo, é estar com o corpo inflamado, não sabe? Associa, então, não associa simplesmente a estética. E por isso que essa palavra que Tati usou, meia-verdade, ela é muito perigosa, porque por trás dela se esconde o quê? Uma informação poderosa que, se você está acima do peso, você, mesmo com as suas taxas de um exame comum, estando tudo normal, o seu corpo está inflamado. Obesidade, excesso de peso é inflamação, não é verdade, Tati? E sem falar das doenças que estão escondidas na mente, na emoção. Eu ia falar isso. A questão do sobrepeso e da obesidade, nossa, o que você falou é pontual e vai direto na jugular. Porque, na verdade, assim, as pessoas não associam, e a igreja cuida muito da parte espiritual, e pouco se fala, porque existe um tabu em volta disso, né? Acho que o Rafa vai falar um pouquinho sobre como as pessoas veem a autoestima de forma equivocada, como elas julgam de forma errada, e as pessoas relacionam, elas não associam o sobrepeso e a obesidade com uma doença, e, na verdade, hoje, pela Organização Mundial da Saúde, a maior luta que a Organização Mundial da Saúde, a nível... Gente, a gente não está falando de Brasil, a gente está falando a nível mundial. Isso. A maior luta é o sobrepeso e a obesidade, são os maus hábitos. Como é que a saúde pública pode alcançar esse tema? Porque você previne um montão de doenças. E a obesidade e o sobrepeso, ela esconde, tem as doenças que são silenciosas,
demoram para aparecer. Então, é o que a Loura falou, os exames estão normais, só que é uma corrida contra o tempo, é uma bomba relógio. Porque você pisa numa mina e o que acontece? Explode, ela não vai te avisar. Você não tem o prévio. Então, o sobrepeso e a obesidade vem carregado de doenças que são assim. É uma mina. Você pisou, ele explode. Eu me lembro de pessoas, me vem na mente pessoas que tiveram infarto fulminante e que recentemente, dias antes do infarto, fez os exames e não deu nada. Ou seja, são doenças silenciosas. Essa autoaceitação é muito perigosa. Quando algumas pessoas me perguntam assim, Rafa, o que é que não seria, por exemplo, uma autoaceitação? Ou o que deveria... É isso que eu ia lhe perguntar. Rafa, explica para esse público aqui que está nos escutando. O que não seria isso? Tá? Explicou muito bem o que é, agora mais ou menos o que não é, para a gente tentar desvendar onde foi que se perdeu essa verdade. Não tem como a gente não citar a parte técnica da coisa. Por exemplo, quando a gente fala assim, você tem que se amar do jeito que você está, ou do jeito que você é, né? Você tem que se amar gorda, você tem que se amar doente, você tem que se amar pobre, você tem que ter amor próprio. Como se o conceito de amor próprio, o conceito de se amar, fosse um, só que na verdade é outro. O que não seria essa autoaceitação? Justamente o que se prega hoje em dia. Não tem como a gente fugir da Bíblia. Vamos para a Bíblia? Eu sei que Laura vai talvez se aprofunde mais nesse versículo, mas está escrito, não vos conformeis com este século. Tá? Eu acho até que Laura vai se aprofundar um pouquinho nele mas não vos conformeis com esse século. O que não é autoaceitação? É a conformidade. Não deveria. Contar mal. Você não pode se conformar. Estão dizendo para você se conformar, mas não deveria se conformar. Então, se ame a si mesmo, é assim mesmo, é tudo assim mesmo. E cadê o versículo? Não vos conformeis. Rafa, eu até vi uma reportagem esses dias, né, vendo, porque é o que eu falei, é um tema que está em alta, né? E eu vi uma, eu não sei se ela é psicóloga, eu não sei. Mas ela até recomendava assim, ela falava assim, se faz mal te ver as pessoas saudáveis, fazendo atividade física, comendo saudável, acordando cedo, se isso te faz mal, para de seguir, para de ver. Então, quer dizer, a pessoa, ela é induzida a ficar no lugar que ela está, que é um lugar equivocado, é uma zona perigosa, para que aquilo não interfira na saúde mental dela. Então, olha como está distorcido. Ao invés de levar essa pessoa adiante, para ela sair da zona da doença, para ela sair da zona de conformidade, ela é induzida e tem muito meme na internet, viu, gente? Se você malha, se você come saudável, se você acorda cedo, você é um ET. Inversão de valores, tá? O nome é inversão de valores. Eu não posso deixar de citar que eu duvido que essa pessoa, essa psicóloga, psiquiatra, não sei, essa neuro, não sei o quê, essa profissional que diz assim, se você se sente mal vendo os outros se dando bem, você tem que olhar para você e ser feliz. Se esse discurso ela aplica na vida dela, quando o filho dela chega com notas baixas na escola, filho, não se preocupe não, deixa os outros tirar notas boas, você tem que se conformar com a sua nota ruim, filho, se ame a si mesmo, burro. Não é assim, gente. Na prática do dia a dia, muitos conselhos que as pessoas dão na internet, elas não aplicam na vida delas. Então, eu sei, quem me conhece sabe que muitas das coisas que eu quero ensinar, eu tenho me certificado de que é o que eu vivo. Porque ou o que você quer para os seus filhos, né? Eu quero para os meus filhos. Eu uso muito exemplo dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, todo mundo sabe, e eu uso muito esses exemplos deles. Então, o que eu diria para o meu filho se ele ficasse gordo? Filho, se ame gordo, ou ia dizer para ele, filho, você precisa emagrecer, porque gordura é doença. Eu ia dizer para ele, na prática, que ele tem que emagrecer. Mas talvez... Ou usar uma estratégia para levar ele para emagrecer, né? Que às vezes a gente sabe que criança é complicado, mas o adulto que tem... Mas ficar dizendo na internet para ganhar seguidores, porque é muito bom você ganhar seguidores gordos que não conseguem emagrecer, dizendo assim, você tem que se amar gordo. Eu vou seguir esse cara, porque ele disse que eu tenho que me amar gordo, eu gosto dele. Cara, mas na sua vida, na prática, não é assim. Não vos conformeis com esse século. Aprenda
a se amar gorda. Não! Aprenda a emagrecer. Se você tem que aprender alguma coisa, não é aprender a se amar gorda. Você tem que aprender, se você tem que aprender alguma coisa, não é a se amar gorda, você tem que aprender a emagrecer. Outro exemplo que eu dei, ao invés de você puramente se amar, por que não você se amar? Obviamente, gente, que a gente tem que se gostar, a gente tem que se amar, sim, né? Até porque se não houver o amor próprio, você não tem força impulsionadora para começar a emagrecer. Até porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo é uma realidade. A gente não está falando aqui que não tem que se amar, tá? A gente tem que se amar. Mas o tem que se amar dos profissionais, da maioria, é tipo assim, só se ame. Não, tem que se autoaceitar. Não é. Isso é o cerne da questão. A palavra que eu anotei. É a virada. Eu quero encerrar minha fala aqui, essa primeira parte aqui, eu quero encerrar com 2 palavras que mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. E eu tenho certeza que mudaram a vida de Laura e mudou a vida de Tati. E vai mudar a vida de qualquer ser humano. Indignação, revolta. Essa palavra, ela é forte, ela é pesada. É o inconformismo, né? Mas ela resolve, sabe por quê? É uma força prepulsora. Sabe por quê? Porque na época das cavernas, dos nossos ancestrais, não existia roda. E alguém fez muita força para empurrar uma pedra quadrada, até um dia que ele descobriu que se ele quebrasse um pouquinho, ele ficou revoltado com aquilo, indignado com a força que ele fazia, e ele descobriu que deixando a pedra redonda, ele fazia isso. Quem descobriu a luz estava revoltado, indignado com a escuridão. Quem descobriu motor de carro, Henry Ford, ele estava indignado porque as pessoas demoravam muito para chegar no lugar. Ele não estava conformado em demorar para chegar no lugar. Não existe uma forma de chegar mais rápido. Existe essa indignação. Tem que se juntar com o seu amor, porque você tem que se amar, obviamente, mas você tem que se revoltar com a sua obesidade. Se revolte com a sua doença. Entende? Isso. Eu acho que a palavra que também define, junto com as que você colocou aí, é o inconformismo, né? Isso. É você não vos conformeis. Então, não vos conformeis é um inconformismo. É você ver que não é... A Loura, ela sempre fala, quando a gente tem as aulas com os alunos, que é o momento da gente estar junto, eu lembro que ela sempre fala, né, que houve uma inversão de valores a tal ponto que aquilo que não deveria ser normal se tornou comum. Então, as pessoas normalizaram, né? Então, existe uma questão aí de normalizar coisas que se tornam comuns, então as pessoas normalizam, mas que não deveria. É que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas que seguindo o fluxo do mundo. Eu vou ler aqui, para vocês terem noção, minha Bíblia aqui que eu estou lendo agora é a versão amplificada, sobre o que Rafa estava falando em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, entre parênteses, essa época. Porque você sabe que a Bíblia, ela é viva, ela é para todas as... Aí aqui fala época, ou seja, nós estamos falando de agora. Nessa geração. Nesta data de hoje. Então, não vos conformeis com o que está acontecendo agora em Natal, em São Paulo, nos Estados Unidos, no ano de 2023, em agosto. Moldando-se e adaptando-se aos costumes externos e superficiais. O que é que Tato começou a falar? Que a autoaceitação está muito superficial, ninguém vai aprofundar o que vem por trás de uma pessoa que está com excesso de peso, problemas físicos, emocionais, e quem poderia dizer até espirituais, porque eu tenho alunas que deixavam de ir para a igreja porque estavam gordas. Ou cansada, preguiçosa. Cansada. Tem uma coisa que, aprofundando, você falou sobre profundidade, né? Então, as pessoas, elas falam sobre autoestima e autoimagem de forma tão rasa, que, assim, o que a gente nota quando as nossas alunas, elas começam a reduzir peso e começam a ganhar autoestima e elas vão evoluindo nesse processo. Elas melhoram a disposição, elas começam a sonhar mais, a produtividade no trabalho melhora, porque elas se vestem melhor. Então, até, sabe o que? Eu cheguei ao ponto, gente, quando estava fazendo uma análise das alunas, pessoas que se definiam, se intitulavam, nessa geração, nesse momento, como caseiras, eram pessoas que não tinham o menor ânimo para socializar ou estar com outras pessoas, por se sentirem mal com o peso e por ser uma tortura toda vez que vai se vestir,
É aquela novela, entendeu? Põe roupa, tira roupa, põe roupa, tira roupa. Esse cansaço que ela já prevê para qualquer momento que ela vai socializar, ela abriu mão. Então, ela se define como caseira. Mas, na verdade, é uma pessoa que gosta de estar em contato com outras, que gosta de sair. Mas ela comprou o discurso de todo mundo agora, entendeu? Quando ela estava no peso ideal, ela saía, ela ficava cutucando as pessoas para sair. Gente, eu passei por isso. E deixa eu dizer uma coisa que talvez nem vocês dois saibam. Eu era gordinha simpática. Eu era que estava rindo toda hora, mas deixa eu dizer uma coisa. Lá dentro da minha casa, eu não era feliz. Sozinha. Tem muitas pessoas que estão acima do peso, que a fuga delas para tentar mostrar, porque a gente não consegue mais esconder com a roupa, mesmo mais folgada que esteja. É uma prisão, eu vivi isso. E a gente começa a rir, ser animado, sabe? Por quê? Porque isso é uma fuga, para você não expressar aquele sofrimento. Só que isso chega a um ponto que cai a ficha e eu cheguei a fazer tratamento psicológico, né? Não conseguia mais me olhar no espelho, um choro repentino, né? Eu tenho uma coisa... E eu queria terminar o Romanos 12 só para vocês entenderem aqui, ó. Moldando e se adaptando aos costumes externos e superficiais, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí, olha aqui o que tem nessa Bíblia amplificada. Por vossos novos ideais e vossa nova atitude. Gente, quando você entende que você precisa viver mais para cumprir um propósito, é por esse novo ideal, e não pelo culto ao corpo, e não pela estética simplesmente ser magra, você vai se cuidar e não vai se aceitar gorda. Porque gordo vive menos, né? A gente sabe todo o aparato que existe, tudo que existe por trás da obesidade, para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa? Será que é a vontade de Deus que a gente esteja mal, esteja doente? E aí eu me lembrei que eu quero finalizar essa primeira parte. Me lembrei de Rafaela, ela deve estar assistindo aí. Ela é uma aluna nossa irmã em Cristo. E Rafaela, gente, estava muito acima do peso, mais de 30 quilos. E ela falou, ela era modelo plus size, só para você ter noção. A autoaceitação que o mundo vendeu para ela catou. Tati, ela acatou. Você sabe quem é. Nós conhecemos de perto a nossa história. Inclusive, quero marcar um podcast. E ela tem uma beleza exótica. Ela tem uma beleza linda. Mesmo obesa, ela era linda. Ela acatou a ideia do plus size, gente. Ela acatou que simplesmente ela se aceitasse daquele jeito. E sabe o que aconteceu? Olha o depoimento que ela deu num grupo da nossa igreja. Ela falou que ela serve no departamento de mulheres comigo, e ela falou que essa autoaceitação levou ela a ser tão assim, e ela simplesmente não conseguia ficar em pé para servir ao Senhor. Foi colocada na recepção do culto, não pôde ficar em pé porque ela tinha fascite plantar crônica por causa do excesso de peso. Ela simplesmente tinha, todos os dias ela tinha refluxo, e deixa eu dizer, o marido dela gosta dela gordinha, viu? Olha o perigo da autoaceitação. Simplesmente, todos os dias ela tinha refluxo e era pré-diabética. Ou seja, que autoaceitação é essa, minha gente? Que meia-verdade perigosa é essa? Vou fazer um Aí agora ela emagreceu com o M3, né? Não, aí deu depoimento que queria ficar na recepção do culto, porque agora ela não tem mais fácil de plantar. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu sou o cara duro e direto aqui do trio. Eu vou dizer. Rafael, viu? Se prepara. Eu não ia dizer, não, mas agora eu vou dizer. O Espírito Santo está me liberando. Jesus. Está me liberando para dizer. Se você é cristã e você está conformada com a sua obesidade, pegue a sua Bíblia e rasgue essa página que tem. Não rasgue Romanos 12. Rasgue e veja qual é a sensação que você vai ter rasgando a Bíblia. Ô, Rafa, eu vou como eu sou a boazinha do trio... Até que vem amenizar, certo, gente? Eu quero falar que o que eu vejo, existe uma cultura cristã, né? E esse assunto é um tabu na igreja, né? Então, a gente sabe, né? Infelizmente. Tem os cafés da manhã, o crente não bebe, mas come. Então, o cristão, ele
tudo que ele não pode fazer, ele né, compensa na comida. Então, assim, é um tema que não se fala, até porque, gente, se a gente fosse abordar, a Bíblia fala sobre glutonaria, né? Então, se a gente for entrar nesse tema que é para um outro vai podcast, ser outro episódio. Esse a gente tem que ir aos poucos, amiga. Podcast, né? Mas o que acontece? Nessa cultura cristã, existe a questão do culto ao corpo e da vaidade excessiva. Então, o cristão não se cuida com a desculpa, né? Existem dois tipos, eu acho. Um é o que é negligente, fecha os olhos e não quer fazer nada por preguiça mesmo, porque se apoia na graça. Ah, Deus vai me dar anos de vida, eu estou cuidando do espírito, e esquece que é espírito, alma e corpo, que é triuno, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23. Esquece que é espírito, alma e corpo. Mas tem um outro perfil, que é a pessoa que está inserida nessa cultura e que tem temor e medo até de assumir que tem vontade de ser saudável. Verdade. Porque existe uma cultura cristã que é vaidade, culto ao corpo, excesso de cuidado. Então, se você decide se cuidar, ou se você decide ir numa academia, você destoa da maioria. Se você decide fazer exercício em casa, se você tem uma marmita fit, se você come saudável, você destoa. E a gente sabe, aqui nós três estudamos um pouquinho, né, de neurociência, a gente sabe que as pessoas elas querem se sentir parte. Isso. Né? Então, assim, gente, são muitos temas, a gente vai trazer nesses podcasts muitos temas polêmicos que envolvem a cultura cristã. Eu quero aproveitar esse gancho aqui que vocês abordaram para dizer que tem mais uma coisa muito perigosa, que esse negócio, por exemplo, de modelo plus size, por exemplo, concorda que não existia há 20 anos atrás isso? Não. Não existia. Foi Então, uma conformidade com essa época. Então, me leva a crer que essa onda que está se formando de autoaceitação, como você inclusive, olha o perigo disso. Se uma pessoa é ladrão, não, se ame como você continue assim. Cuidado, isso é muito perigoso, porque, por exemplo, se você é uma modelo plus size, a gente não está aqui julgando a fonte de renda, a forma de renda, cada um tem sua forma de renda, não deixa de ser honesto. Plus size é uma profissão honesta, você vai receber dinheiro para isso. Mas olha o perigo. Que preço, né, Rafa? É um dinheiro muito caro, eu sempre digo isso. Parece uma brincadeira. Como assim? Dinheiro caro, né? Se compra dinheiro? Sim, dinheiro caro. Por quê? Porque em algum momento você vai parar de querer emagrecer. Você vai desistir de emagrecer, porque se você emagrecer, você não vai mais ser contratada para ser modelo plus size. E talvez seja a única forma que você consegue ganhar dinheiro. Olha o perigo. É muito perigoso isso. Eu vejo vários youtubers, eu vejo vários perfis no Instagram de gordinhos que ficam fazendo dancinhas com a barriga, porque atrai muitos seguidores gordinhos também. Olha o perigo disso, você está entrando no mundo para ganhar seguidores, para ganhar grana, e você não vai mais conseguir sair, porque se você emagrecer, as pessoas vão parar de lhe seguir. Tem que desconstruir essa ideia que é o tema do nosso podcast, é a questão da autoaceitação mesmo. Tem que desconstruir. Um engano, gente. Mas isso da cultura cristã, Rafa, é muito sério. Porque as pessoas, elas têm dificuldade de, por exemplo, de assumir um posicionamento de vida saudável. Elas têm dificuldade de dar o primeiro passo. Essa é a grande maioria do nosso público, um público cristão que está inserido numa comunidade de fé, está inserido numa igreja, está ali, tem os seus amigos, e o 90% dos cristãos tem uma conduta que fala sobre excesso de comida, tudo gira em torno da comida. Então, realmente um tema delicado, né? Eu anotei aqui, aonde é que se enquadra essa autoaceitação? Porque a gente também não pode detonar a autoaceitação, sendo que tem um enquadramento para essa autoaceitação. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você é baixinho de altura, você tem que se amar baixinho. Tem que se amar, de verdade. Essa é a verdadeira aceitação de quem você é. Não de onde você está. Isso. É isso que eu ia dizer agora. Existe uma diferença, vou repetir, quilométrica entre o verbo ser e o verbo estar. Se você é mulher,
você tem que se aceitar mulher. Se Isso. você, não vamos gerar polêmica no negócio de gênero, né? Mas a autoaceitação, ela se enquadra aí. Se você tem um pai... Como Deus te fez, né, Rafa? Se o seu pai é alcoólatra, você tem que amar o seu pai. Se ele se livrar do álcool ou se ele não se livrar do álcool, você tem que amar o seu pai. Se você é loira e você ama as mulheres que têm cabelo preto, cuidado. Ou você pinta ou você se autoaceita. Entende? É uma diferença muito grande entre você ser algo e você estar algo mutável. A obesidade é mutável, cara. A doença... Eu acho que é mais do que isso, Rafa, porque você falou do cabelo. O cabelo, ele não altera, na verdade, a saúde. A saúde. Quando a gente fala de espírito, alma e corpo, e a gente fala do sobrepeso especificamente, a gente está falando de que para a gente não olhar isso de forma rasa, a gente olhar isso de forma profunda, entendeu? Sabe o que eu me lembrei agora? O que 1 Tessalonicenses 5:23 diz, né? Que o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, espírito, alma e corpo, e que seja conservado, íntegro e irrepreensíveis na vida. O que é que tem que ser conservado? O corpo, a alma e o espírito. Aqui Paulo estava dando uma instrução para aquela igreja de Tessalônica, que é simplesmente para a vinda de Jesus, que a gente tinha que estar pronto. Quando a gente vai para esse termo, conservar íntegros e irrepreensíveis, íntegros é o que, de fato, é devolver da forma que era, que é. Então, quando o Rafa fala e ser, eu me lembro de 1 Tessalonicenses 5:23, porque Deus não nos fez pré-diabéticos. Nós estamos pré-diabéticos. Ele não lhe fez hipertenso. Você pode estar hipertenso, mas você não é hipertenso. A Bíblia nem acata isso. Se você é um cristão e alguém lhe pergunta, você diz, eu sou como é que eu falei agora? Hipertenso. Não, é a primeira coisa que eu corrijo meus alunos. Ei, tá repreendido, você não é assim, não. Você pode até estar, mas não é não. E aí, o que é manter, conservar? Quem tem que conservar o corpo é a gente. Íntegro e irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Então, lembrando, Loura, é isso que nós tratamos e aqui. lembrando que o nosso tema principal aqui, o que Deus tem nos dado autoridade e tem nos entregado como missão, é a questão das doenças e enfermidades que são acometidas pelo sobrepeso e obesidade. A gente não vai entrar aqui no tema de cura, no tema de, eu nasci sem isso, sem aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Nós não estamos entrando nesse tema. O que a gente quer falar especificamente é sobre todas as doenças que você gerou ou que chegaram a você por negligência do cuidado com a saúde. Que é mutável. É nesse ponto, exatamente. É nesse ponto que a gente está tocando. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso que a gente fala. Eu acho que as pessoas que estão assistindo agora, que estão tipo assim, meu Deus, eles estão falando a verdade. Por mais que seja mais dura, né? Assim, a verdade que a gente não está aqui também para ficar agradando as pessoas. Eu quero seguidor. Não, eu quero resultado. Eu quero que as pessoas sejam transformadas. Mesmo que a gente precise falar algumas coisas mais fortes, né? E aí eu vejo algumas pessoas assistindo isso aqui, meio que criando aquela indignação com elas mesmas, né? De estarem com sobrepeso, obesidade e ficar pensando, será que é possível? Gente, nós temos várias alunas que já mudaram esse conceito. Eu quero dar um exemplo, Rafa, São muitos aqui, né, mas recentemente de uma aluna novinha, e quando a gente pensa em começar alguma coisa, ou se cuidar, tem um ponto zero, você vai partir de um início. E geralmente as pessoas estão esperando o momento perfeito, esperando ter a condição, esperando a agenda esvaziar, esperando que algo aconteça, esperando força de vontade, esperando ânimo, esperando que alguma amiga se anime junto. Então, as pessoas estão sempre esperando alguma coisa. E, na verdade, o ideal eu começo do jeito que eu estou. Então, eu tenho o exemplo da pastora Simone agora, que ela começou, ela estava muito ruim. Então, sem vontade, sem desejo, sem ânimo, sem motivação, sem inspiração, sem alguém junto. Sem grana. Nada,
Sem grana, ela estava sem grana. Na verdade, a grande maioria das pessoas, quando elas estão nesse estágio já, muitas não têm assim, vão viver o dia, mas não tem aquela plenitude, aquela graça no dia de você, meu Deus, eu não quero que esse dia acabe, porque esse dia é um presente. Então, qual é o ideal? Que a gente tome uma providência, que a gente faça o que tem que ser feito e a gente desperte enquanto há tempo, não esperando que algo aconteça. Entende? Então, a gente tem que hoje, nas pequenas coisas, uma coisa de cada vez, da forma que eu consigo ir movendo as coisas para uma crença ou para algo que eu acredito. Se você que está assistindo acredita que você merece e pode ter saúde plena, você tem que buscar isso. A pergunta é, o que você faz todos os dias te leva nessa direção? Se eu quero comprar uma casa e eu não junto dinheiro, eu não busco casa, eu não trabalho em prol, eu não gero uma renda extra, eu nunca vou comprar uma casa, eu vou ficar esperando um milagre, entende? Então, assim, o que cabe a mim? Qual é a minha parte? Então, para desvendar o engano da autoaceitação, né? A autoaceitação não é se aceitar como você está. Essa é a questão. Você vai resgatar amor próprio e buscar como Deus quer que você esteja. Esse é o ápice da autoaceitação. Eu não consigo não lembrar de Gleice. Gente, Gleice mandou um áudio para mim agora, hoje de manhã. Nossa, emocionada, porque já perdeu 11 quilos em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses, ela perdeu 11 quilos. Mas deixa eu te falar, o emocionante não foi ela falando dos 11 quilos. Não foi. Foi falando que ela já tinha desistido. Gente, ela já tinha se autoaceitado gorda, praticamente. Se autoaceitado. Ela não usou essas palavras. Eu já estava me autoaceitando. Não, ela não usou. Mas ela usou a palavra que já tinha desistido. Então, qual é a diferença? Se ela já tinha desistido, é porque ela já tinha se autoaceitado. Então, ela é emocionada falando que já tinha desistido. Rafa, mas eu acredito que as pessoas estão assim. A Gleice, ela é o estereótipo ou reflexo da grande maioria. Por quê? As pessoas não sabem o que fazer nem por onde começar. Existe um discurso tão desconstruído na internet, e sempre falando das mesmas coisas, beba mais água, nananã, nananã, nananã. As pessoas não sabem por onde começar e o que efetivamente funciona. E isso também a gente consegue entender que as pessoas estão perdidas. Quando você diz que autoaceitação não é o que você está, e sim o que você e é o que Deus quer para você, né? Aí vem na minha mente João 10:10, né? Vida em abundância. Vida em abundância. E eu me lembro do depoimento de Silvana, uma aluna nossa, que passou a vida inteira cuidando da mãe, porque a mãe era obesa, pré-diabética, então a mãe, entre aspas, era um peso nessa área para os filhos, e ela foi no mesmo caminho, sabe? E ela, quando conheceu o Mais Que Magra, ela estava 30 quilos a mais, no fundo de uma rede, como ela diz o depoimento dela, 100 anos para fazer absolutamente nada, vivia no hospital com enxaqueca, porque depois ela descobriu que eu me lembro. Errado, o carboidrato vagabundo, a fritura, né? E ela comia essas coisas, gente, tinha semana, ela é minha amiga pessoal. Então um ciclo, né, amiga? Uma semana que ela está enredada. Aí eu me pergunto, essa é a vida abundante que Deus tem para nós? Meu Deus do céu, é tão claro para a gente. Essa não é a vida abundante. E uma pessoa de dentro da igreja, viu? Uma pessoa cristã. Deixa eu dizer. Na verdade, os cristãos, eles estão alienados com relação à saúde. É uma cegueira, gente. É uma cegueira. Tem que cair essas escamas. Olha só, ela sofreu de algo que eu sofri muitos anos da minha vida, que foi sobre comer escondido. Quem acredita que fazer algo escondido não é bom para um cristão? Já está errado. Gente, ontem eu estava fazendo a Bíblia todo dia com meu filho, hoje, e o Espírito Santo falou comigo a respeito daquela passagem lá de Deuteronômio que fala que você não... quando você faz algo escondido,
Quando você, de fato, eu pensei em Silvana e esqueci o que eu ia dizer, mas isso é muito ruim para você. Dentro você sabe que você está com a inverdade. Você gostaria que seu filho fizesse coisas incoerente, escondidas de você? Não! Lembrei, não adorar outros deuses. Sabe o que o Espírito Santo ministrou comigo hoje de manhã? Comigo. Você fazia da comida o seu Deus, porque eu dizia que passava 24 horas pensando em comida. É aquele discurso que a gente... E abrir a boca para dizer, não tem nada melhor do que comida. E não, uma coisa do mundo é aquele discurso que as pessoas comem para viver, vivem para comer e não comem para viver. Né? Então, era algo tão idólatra a comida que eu passava 24 horas pensando em comida e pensando em comer escondido. Minha gente, não. Isso é muito perigoso. Glória a Deus que eu não vivo mais isso, e por isso que... A gente ainda tem tempo? Não, Rafa... temos 5 minutinhos aqui para a gente fazer o desfecho. Então, eu queria que Laura... Vai o desfecho, Rafa. Eu queria que Laura, já que ela foi obesa, né, e a gente sabe, eu conheço a história dela, minha irmã, mas eu queria que ela deixasse registrado aqui nesse podcast quais são os benefícios dessa indignação, dessa não aceitação de uma autoaceitação. Qual seria, por exemplo, a principal colheita de plantar essa indignação? Para você que foi obesa, em algum momento você se indignou. Em algum momento você disse, rapaz, eu estou revoltada com essa vida que eu estou levando. Na verdade, todo mundo tem uma virada de chave um dia, e eu declaro que você que está nos assistindo seja hoje. Amiga, já aproveita e deixa uma dica para o pessoal, por onde eles podem começar. A minha virada foi o seguinte, eu fui viciada em remédios para emagrecer, e um dia eu tomei tanto remédio que eu fui bater no hospital, e a médica disse, se eu tomasse mais uma vez, eu ia morrer. Mas isso não foi o pior. Ela olhou para o meu pai, mostrou o remédio que estava na minha bolsa e falou, ela está tomando isso, e os meus pais me perguntaram, Laura, você está tomando isso? Eu falei, não, é de milênio. Gente, aquilo ali me machucou tanto, porque meus pais, eles, apesar de na época não serem cristãos, eles me ensinaram que eu não podia mentir, certo? Então, ali eu me vi sendo dominada por tudo que é de ruim. Por quê? Porque ali eu fui contra todo o meu caráter. E eu fui ao ponto de mentir. Olha que coisa perigosa, né? Então, ali eu tomei uma decisão que eu não ia mais poder tomar remédios para emagrecer. E aí, essa indignação, porque você está entendendo que a obesidade me levou a um problema de saúde grave, um problema que poderia ter me levado à morte aos 24 anos, e por isso que eu estou hoje aqui, com essa missão de vida mesmo. Mas isso foi o suficiente para quê? Para eu começar a buscar. Porque, na verdade, chega um ponto que você não quer mais nem buscar. Porque eu sempre buscar coisas fáceis, que era um remédio para emagrecer. E de tanto eu buscar, uma amiga minha foi me falar, e aí veio um segredo, gente, que eu já quero dar essa dica para você. É muito difícil você conseguir sozinha. Você tem o Espírito Santo, mas aqui nessa terra você vai ter que se associar a pessoas que querem a mesma coisa. Porque a sua força de vontade, o ambiente é mais forte do que sua força de vontade. Então, se eu pudesse dar uma dica para você que quer, que se dignou, que caiu sua ficha, que o Espírito Santo falou com você hoje, que você decidiu que você não quer mais por essa live, né? Viver essa autoaceitação enganosa. Busque ajuda, procura uma amiga, começa a marcar uma caminhada com ela hoje, começa a beber mais água, manda um direct pra gente, sei lá, fala com nossas alunas, pede dicas. A gente mesmo na igreja dá muitas dicas, muita coisa boa, sabe, gente? Quando lançar uma próxima turma do Mais Que Magra, entra também, procura saber. Mas deixa eu dizer uma coisa, não fica sozinha nisso, não, porque é pesado. Não é verdade, minha gente? Essa associação é bíblica também. Paulo se juntou a Barnabé e posteriormente a Silas. Né? Não é bom que um esteja só. Isso, exatamente. Tem inúmeras passagens Os discípulos, Jesus mandou de 2 em 2, se agarra com alguém, diga, amiga, bora aqui, uma ajudar a outra. Pelo amor de Deus. Começa em Gênesis, né? Ele fez Adão, falei, não é bom que tenha só um, tem que ter outro e tal. Enfim, essa associação é bíblica, gente. Existem inúmeras passagens que falam para você se associar a pessoas que estão com um propósito elevado, mais elevado, né?
Então, que bom, gente, que bom. É isso aí, eu gostei demais desse bate-papo nosso aqui. Primeiro episódio, finalmente, nosso podcast. Pode ser muito mais do que magra. Vamos encerrar a conversação? Mas deixa eu só dizer um recadinho. Se você gostou e assistiu até aqui, que tal você compartilhar com suas amigas aí da igreja, seus conhecidos, seus familiares, para essa revelação chegar para eles também, né, Rafa? Amém, amém. Desse Vamos orar? jeito. Vamos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse bate-papo, esse podcast divino, Pai. Amém. Em nome de Jesus, agradecemos pelas vidas que serão transformadas por causa dessa live, por causa Amém, desse eu creio. Pai. Sabemos que muitas pessoas não vão assistir, mas as pessoas que vão assistir serão impactadas Amém. e vão transbordar na vida de outras pessoas. Eu declaro muitas pessoas, muitas, sendo transformadas por este conteúdo. Pessoas que estão sozinhas, sofrendo, escondidas, chorando sozinha, no quarto, na hora do chuveiro ali, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que já perderam a esperança e pessoas que estão se autoaceitando, que elas se indignem, que elas se revoltem com essa situação, que é bíblico a saúde divina do corpo, Pai. Em nome de Jesus, que esse conteúdo realmente cause impacto nas pessoas que assistir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nos despedimos do primeiro episódio do podcast Pode Ser Mais Que Magra. Valeu. Não é só que é mais, além da magreza. Um beijo, Deus abençoe você. Beijo, Deus família. abençoe.